Ave Maria, cheia de graça, Ele é convosco, bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nós vos adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos, pois que por vossa Santa Cruz redimistes o mundo. Podem se sentar. O único aviso é que temos no altar expostas as relíquias da verdadeira cruz, a relíquia da coroa de espinhos e também a relíquia da cruz de São Dimas. Caríssimos fiéis, São Roberto Bellarmino afirma que o mais importante tema a meditar para viver bem e para bem se preparar para a morte é justamente a meditação da cruz de Nosso Senhor. E eis que temos diante de nós, nesta sexta-feira maior, o magnífico e terrível mistério da cruz. Magnífico, em primeiro lugar, pois é por esse mistério que nós temos a nossa salvação. Terrível, pois nele nós contemplamos a consequência de cada um dos nossos pecados. Fomos nós que causamos tanto sofrimento a quem nos criou e a quem nos sustenta na existência e a quem tanto nos ama e tanto busca o nosso bem. E é nesse mistério que encontramos o último e maior sermão que o Redentor do mundo pregou, e pregou diretamente da cruz como de um elevado púlpito, pregou à raça humana. Este sermão consiste em 7 curtas, mas profundas sentenças. E nestas 7 palavras está contido tudo o que nosso Senhor manifestou quando disse: Eis que subimos para Jerusalém, et ascendimus Hierosolimum, e será cumprido tudo o que está escrito pelos profetas relativo ao Filho do Homem. Tudo o que os profetas predisseram acerca de nosso Senhor Jesus Cristo pode ser reduzido a 4 títulos: os seus sermões ao povo, a sua oração ao Pai, os grandes tormentos que suportou e as sublimes e admiráveis obras que realizou. E tudo isso se verificou de modo admirável na vida de nosso Senhor, pois ele não podia ser mais diligente ao pregar ao povo. Pregava no templo, nas sinagogas, nos campos, nos desertos, nas casas, e mais ainda, pregava até de um barco as pessoas que estavam na margem. Também ele passava noites em oração a Deus, pois assim nos dizem os evangelistas, e passava toda a noite em oração a Deus.
Suas admiráveis obras de curar os doentes, expulsar os demônios, multiplicar os pães, aplacar as tormentas, nós as verificamos em todas as páginas dos evangelhos. E também foram muitas as injúrias que se acumularam sobre ele, como resposta a todo o bem que fizera. E essas injúrias não eram somente palavras insolentes, mas tormentos atrozes, tormentos que começaram já na sua encarnação, percorreram o seu ministério público, buscaram lapidá-lo, buscaram também jogá-lo de um despenhadeiro. E todos esses tormentos se consumaram na cruz. E sua pregação na cruz foi tão poderosa que, como nós ouvimos no final da paixão, toda aquela multidão se retirava batendo no peito. Os próprios soldados reconheceram que aquele que estava no alto da cruz era justo e era verdadeiramente Filho de Deus. Nós temos até a próprio São Dimas, que pelas simples palavras e pela simples crucifixão arrependeu-se, confessou seu pecado, aceitou a sua pena e, naquele mesmo dia, esteve com nosso Senhor no paraíso. E não somente os corações humanos, mas até as rochas se fizeram em pedaços. Ele rezou na cruz, como diz o apóstolo, com grandes brados e com lágrimas, preces e súplicas, sendo assim atendido pela sua reverência. Sofreu tanto na cruz em comparação com o que sofrera no restante de sua vida, que o sofrimento parece pertencer somente à sua paixão, revestindo hoje a igreja do mais profundo luto pela morte que o pecado traz para o homem, mas também do que tantos pecados nossos trouxeram para o próprio homem-Deus. Enfim, nunca operou maiores sinais e prodígios do que quando na cruz parecia reduzido ele à maior fragilidade e fraqueza. Então não só manifestou os sinais do céu que os judeus tinham pedido, senão que manifestou pouco depois o maior de todos os sinais, pois que depois de estar morto e enterrado, se levantou dentre os mortos por sua própria força, chamando o seu próprio corpo à vida e a uma vida imortal, de forma que podemos dizer que na cruz se consumou tudo quanto estava escrito pelos profetas com relação ao Filho do Homem. Mas qual é então esta pregação? O que encerram essas palavras que nosso Senhor proferiu? Qual é justamente o conteúdo desse sermão da cruz? Em sua primeira palavra, diz nosso Senhor Jesus Cristo: Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Os príncipes dos sacerdotes escarneciam de nosso Senhor. Os soldados zombavam da sua condição humilhante e vergonhosa. Um dos ladrões blasfemava e o desafiava a provar que era o Messias descendo da cruz. Não havia tradição religiosa no tempo de Nosso Senhor que não esperasse dos seus falsos deuses intervenções cheias de poder e de majestade, que não esperasse o triunfo sobre os inimigos. Não havia sentido cultuar aqueles falsos deuses, senão para obter proteção e prosperidade sobre si. O culto dos deuses nas religiões pagãs era um culto meramente formal, exterior, era uma troca de favores,
Os deuses eram honrados e os homens recebiam de retorno algum benefício material. E, se os homens não os honrassem como devia, eles eram então perseguidos e punidos. E assim também pensavam os judeus no tempo de Nosso Senhor. O Deus de Israel havia necessariamente de obter vitórias políticas contra os gentios. O Deus de Israel havia de levar Israel sobre todos os povos. De Deus não se esperava uma derrota, uma humilhação, porque nenhuma bênção divina poderia ser melhor que a prosperidade e o triunfo político do povo eleito. O que esta visão estreita da providência não conseguia admitir é que Deus havia permitido o mal desde o pecado de Adão. O mal tem um lugar no plano da providência, o mal está misteriosamente a serviço da glorificação de Deus e da nossa santificação. E é uma das grandes manifestações da onipotência divina, que se serve do abuso que nós fazemos do nosso próprio livre-arbítrio, que permite o mal para tirar um bem. E se o mal tem um lugar no plano da providência, Deus, que não pode querer propriamente o mal, pode, no entanto, permitir males de todo tipo, para deles extrair sempre um bem maior, para deles obter uma maior dilatação da sua glória, uma maior manifestação da sua bondade e misericórdia. Mas olhemos o que se encontra diante de nós, o que nós temos no centro, no alto do altar. Voltemos nosso olhar para o divino crucificado. Ele é escarnecido, zombado e blasfemado por aqueles que se escandalizam com o mistério do mal, que não admitiam um lugar para o mal no plano da providência, que só esperavam de Deus a prosperidade e o triunfo, que, de certa forma, embora não admitissem, achavam que Deus tinha controle sobre tudo, menos sobre o mal. Aqueles homens blasfemavam, isto é, maldiziam a Deus, porque a seu entender, se Deus permite o mal, então ele não pode ser bom. A blasfêmia é o grito de ódio de uma alma que nega a bondade dos desígnios de Deus. Mas o que aqueles homens não podiam perceber é que a crucifixão de Nosso Senhor é justamente a maior manifestação da bondade de Deus no mundo. Deus não apenas permite que seus filhos sofram o mal, Ele envia o seu próprio Filho para sofrer. Ele envia o seu próprio Filho diletíssimo para assumir sobre si o mistério do mal, sofrendo a paixão. E nenhum sofrimento, nenhuma dor humana no mundo foi superior aos trabalhos do Salvador durante a sua paixão. A vitória de Deus sobre o mal, portanto, é o próprio Deus sofrendo o mal. A maior manifestação da bondade de Deus no mundo é o próprio Deus sendo inundado de blasfêmias contra a sua bondade. E o que ele faz diante desse dilúvio de blasfêmias, zombarias e escárnios? Ele perdoa, ele dilata ainda mais a sua bondade e misericórdia, perdoando os blasfemadores. A bondade de Deus, aos nossos olhos tão miseráveis de criaturas, parece uma loucura. Loucura por se servir mesmo do mal para se dilatar. Loucura por procurar-nos a nós, os blasfemadores, a fim de fazer de nós seus filhos bem-amados.
Senhor, perdoai-nos, porque blasfemamos contra a vossa bondade, quando julgamos não haver bem algum em nossas cruzes. Porque as cruzes contrariavam o vosso amor, o nosso amor próprio desordenado. Perdoai-nos, porque nos escandalizamos com a vossa cruz, com Deus crucificado por amor, porque não quisemos servir um rei que nos obriga à renúncia de si, ao dom de si, ao perfeito esquecimento de si, e tentamos, por inúmeros artifícios, conciliar nossos caprichos com o vosso serviço. Perdoai-nos, Senhor, porque não sabemos o que fazemos ao fugir das cruzes que a vossa providência nos envia. A cruz, que é sinal de vossa soberana bondade e da vossa própria vitória contra todo o mal. Enquanto isso, a multidão conservava-se lá e observava. Os príncipes dos sacerdotes escarneciam de Jesus, dizendo: salvou a outros, que se salve a si próprio, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Do mesmo modo, zombavam dele os soldados. Aproximavam-se dele, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Por cima de sua cabeça, nós vemos a inscrição: Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Um dos malfeitores ali crucificados blasfemava contra ele: se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva-nos a nós. Mas o outro, São Dimas, o repreendeu: nem sequer temes a Deus, tu que sofres no mesmo suplício? Para nós isto é justo. Recebemos o que mereceram os nossos crimes, mas este não fez mal algum. E acrescentou: Senhor, lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. E eis que Jesus lhe responde com a sua segunda palavra no alto da cruz: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Amen dico tibi, odie me cum eris in paradiso. Meus caros, nós temos diante de nós a representação daquilo que nós realmente somos e da forma como podemos agir diante da cruz de Cristo e diante de nossas próprias cruzes. Afinal, esses ladrões somos nós, e da mesma forma que aqueles dois ladrões tiveram a grande graça de serem crucificados junto de Cristo, graça aproveitada somente por São Dimas, o bom ladrão, também nós, caríssimos, também nós temos a graça de poder sofrer a cruz junto de nosso Senhor Jesus Cristo. Olhando esses dois ladrões, nós devemos reconhecer, seguindo o exemplo de São Dimas, que nós merecemos, e merecemos muito, mas muitos castigos por nossos pecados. Como exclamava outrora da cátedra de Poitiers, Sua Eminência o Cardeal Pie, e que os senhores já estão cansados de me ouvir repetir certamente esta frase, mas a repetição ajuda. O homem pecador, enquanto pecador, merece somente 3 coisas: sofrer, morrer e ir para o inferno. E se nós contemplamos hoje um espetáculo atroz daquele que é a própria inocência, injustamente condenado, daquele que é a própria bondade, tão flagelado, daquele que é a própria santidade, escarnecido, daquele que é a fonte da vida, agonizante, se nós contemplamos tudo isso, nós contemplamos o que nós fizemos nós mesmos, o que fizeram os nossos pecados, o que fizeram e fazem as nossas infidelidades a Deus, a nossa preferência pelo mundo, pelos seus prazeres, pelos seus entretenimentos, pelos seus passatempos, que nos fazem jogar fora o tempo que Deus nos dá.
e nos fazem desprezar o sangue que Ele derramou por nós. Caríssimos, vejamos bem o que está diante de nós. Vejamos bem o que acontece na cruz. Fomos nós que fizemos isso, e é justamente isso que nós fazemos cada vez que nós pecamos gravemente. Foram nossos pecados que o colocaram na cruz. Foram nossos pecados, cada um deles, que causaram uma dor adicional neste sofrimento infinito de nosso Senhor. Mas se nós somos culpados e nós o reconhecemos, confessemos essa culpa. Confessemos essa culpa. E como Cristo não nos deixa, Ele não nos abandona na cruz, Ele não nos abandona no Calvário. Aproveitemos a oportunidade da penitência, mas o que justamente fez São Dimas, meus caros? Ele aproveitou a graça que lhe é dada e ele olha a Cristo com os olhos da fé. Ele não acha que seu pecado é maior do que o amor de Deus. Ele confessa a realeza daquele que se encontra despido, flagelado e agonizante na cruz. Ele compreende que a realeza de Cristo não é a realeza do mundo e que a porta pela qual ele entrará no seu reino é aquela própria cruz. Ele o reconhece como sendo o seu Senhor, do qual ele se fez servo e ao qual ele se submete em uma verdadeira vassalagem. Ele suplica da benignidade de Cristo que se lembre dele e lhe dê alguma coisa. Que Cristo lhe dê algo, o que ele quiser lhe dar. Ele se entrega inteiramente à bondade divina de Cristo. Vejam bem, meus caros, a fé, a confiança, o amor, a humildade e a devoção deste bom ladrão que se converte do alto da cruz. Ele não coloca nenhuma condição. Ele não diz a Cristo, se puderdes, pois sabe que nada é impossível a Ele. Ele também não diz, se quiserdes, pois está certo da caridade e da misericórdia daquele que perdoara os seus carrascos. Se ele perdoou aqueles que o colocaram na cruz, se ele perdoou aqueles que o fizeram tanto sofrer, se ele perdoou aqueles que estão blasfemando contra ele, por que São Dimas iria duvidar do perdão deste Senhor soberano? E ele também não pede uma parte no reino, pois em sua humildade não se julga digno. Também não pede nada de terreno, pede que lhe seja dado o que é do alto, aquilo que Cristo pode lhe dar quando estiver no reino. Ou seja, ele não pede nada em particular. Ele confia na bondade de Cristo, que lhe dará aquilo que lhe é o necessário. Como se dissesse, basta que olhes para mim em sua misericórdia. Enfim, como Cristo se dá inteiramente por ele se abandona inteiramente a Cristo, pois ele sabe, só de olhar para nosso Senhor, que só Deus basta. Meus caros, vejamos como Cristo é bom e o quanto importa nos entregarmos inteiramente a Ele e servirmos a Ele que nos deu tudo,
que nos deu a existência e nos oferece com o seu sangue a vida eterna. Vejamos como, mesmo com tantas maldades nossas, Ele, em sua bondade, ainda assim nos promete o céu, se nós confessarmos nossos pecados, se nós nos arrependermos, se nós recorrermos a Ele, reconhecendo-o como nosso Redentor, e com Ele suportarmos as nossas cruzes. E cruzes, meus caros, nós teremos sempre. E diante de cruzes maiores, flagelos maiores, como nos dias que nós vivemos, demos graças a Deus, pois é a oportunidade de amarmos mais e repararmos mais, como tão bem fez São Dimas, o bom ladrão que, amando muito, piedosamente roubou o céu. E em seguida, do alto da cruz, Nosso Senhor, após olhar para São Dimas, volta o olhar para sua Santíssima Mãe e para o apóstolo bem-amado, São João, e diz: mulher, eis aí teu filho, e a São João, eis aí tua mãe. Simeão havia profetizado que uma espada de dor transpassaria a alma da Santíssima Virgem. Esta espada de dor, em certo sentido, foi a lança com a qual o centurião feriu o lado de Nosso Senhor. A lança feriu o lado, mas não produziu nenhum sofrimento ao Salvador, que já havia rendido o espírito. Ao abrir o lado do Salvador, a lança fere, na verdade, a alma de Nossa Senhora. Ao penetrar a carne do Salvador, a lança fere de dor o coração de Maria Santíssima. Fere a mãe ao rasgar o filho. Meus caros, as dores de Maria Santíssima são um paraíso para a alma devota, um paraíso de amor e de dor que nos atrai irresistivelmente a amar e sofrer com ela. Deve ser uma grande consolação, uma grande alegria para nós estarmos sob o patrocínio das dores de Maria Santíssima. E as suas dores devem nos atrair irresistivelmente, nos atrair a amar e sofrer com ela. Isso porque, ao pé da cruz, o amor infinito de Nosso Senhor reverbera, compenetra e inebria a alma de Nossa Senhora, o que é uma grande consolação para nós, pobres pecadores. Enquanto o coração imaculado de Maria recolhe os frutos da paixão, recolhe o sangue do Cordeiro. Enquanto isso, nós podemos lucrar da paixão no coração de Maria Santíssima. Podemos recolher nela o que nós perdemos por nós mesmos. Podemos beber do sangue do Cordeiro, banhando-nos nas lágrimas de nossa Mãe dolorosa. De fato, meus caros, o que são as dores de Nossa Senhora, senão o mais profundo eco, o mais límpido espelho da paixão de Nosso Senhor? Se a Santíssima Virgem ao pé da cruz, sem a Santíssima Virgem ao pé da cruz, algumas almas se lançariam no desespero diante do amor infinito de Nosso Senhor, infinitamente distante da nossa miséria, enquanto outras almas cairiam na presunção de já terem feito o suficiente, já que o homem, Deus, mereceu tudo por elas.
No entanto, meus caros, a Santíssima Virgem, estando ao pé da cruz, ela recolhe em seu coração todas as dores de Nosso Senhor e as imprime no coração dos seus filhos e devotos. A lança que abriu o lado de Nosso Senhor feriu o coração de Maria Santíssima de dor e de amor. E não é possível ser devoto de Nossa Senhora sem ser atraído irresistivelmente à dor e sem ser inebriado de amor pelo divino crucificado. Mas de todas as dores da paixão, qual dor poderia ser maior do que o próprio filho crucificado, dizendo à mãe: eis aí teu filho? Que dor poderia ser maior do que o filho anunciando a sua separação da mãe? O filho anunciando que um discípulo, uma criatura, seria o substituto de Deus encarnado na vida da mãe? Eis aí teu filho. Nada poderia mortificar mais o coração de Nossa Senhora do que se separar do seu divino filho. E ela, porém, o aceita, porque em São João estão representados todos os filhos que Maria Santíssima deverá gerar para Deus, moldando em nossas almas o coração do seu próprio filho, coração que uma vez foi tecido em seu puríssimo ventre. Ela o aceita justamente pois ela quer não somente fazer a vontade do seu divino Filho, como ela quer justamente que o sangue de seu divino Filho seja aproveitado pelo maior número de almas. O anúncio da vossa separação fez sofrer sobremaneira a Santíssima Virgem. Nós, porém, Senhor, separamo-nos de vós inúmeras vezes pelos nossos numerosos e graves pecados. E a diferença do puríssimo coração de vossa mãe, a ausência de Deus não nos causou nenhuma dor, nenhum sofrimento. Quantas vezes nós ignoramos esta separação? Nós também nos revoltamos incontáveis vezes contra as desolações na vida espiritual, quando Deus fez silêncio e parecia estar ausente. Quantas vezes recusamos as cruzes que reservavam para nós belas e consoladoras graças? Que vossa mãe, Senhor, faça arder o nosso coração, que ela o torne mais parecido com o dela, porque somente assim permaneceremos fiéis ao vosso coração durante as desolações e não abandonaremos o vosso amor para procurar algum amor desse mundo. Fac utarde ad cor meum, fazei arder o meu coração, ó minha Senhora e minha Mãe. E chegada, então, a hora nona, ou seja, para nós, 3 horas da tarde, nosso Salvador exclama com uma grande voz: Eli, lama sabachthani, ou seja, Deus meu, por que me abandonastes? E eis então que as trevas já cobriam a terra há 3 horas, quando nosso Senhor soltou este grito. Primeira palavra dos momentos maiores e finais da sua agonia. Com essas palavras, ele expressa quão enorme é a sua dor, quão enorme é a sua angústia por carregar em sua carne todos os pecados de todos os tempos e de todo o mundo. Sofrendo esses pecados, essas ofensas, não de forma difusa e genérica, mas sentindo
em sua carne cada uma das ofensas que nós fizemos, fazemos e faremos contra Ele, sofrendo por nós, por cada um dos nossas ofensas. E assim sendo, como diz Santo Afonso, meus caros, ainda que pessoalmente fosse o mais santo de todos os homens, tendo de satisfazer por todos os pecados deles, era tido pelo pior pecador do mundo, e como tal fez-se réu de todos e ofereceu-se para pagar por todos. E porque nós merecíamos ser abandonados eternamente no inferno, no desespero eterno, quis ele ser abandonado ou entregue a uma morte privada de todo o alívio, para assim livrar-nos da morte eterna. Ao se encarnar, nosso Senhor, com efeito, tomou a nossa natureza, fazendo-se semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Fez-se semelhante a nós em tudo, inclusive em nossas fraquezas, dores e angústias. E qual não é a angústia do santo dos santos, ao sentir em sua carne o peso atroz de tantas ofensas, malícias e verdadeiras podridões? Qual não é a sua angústia e tristeza ao ver tantos homens desprezarem e jogarem ao chão o sangue precioso derramado amorosamente pelo seu Senhor? Consideremos, meus caros, quantas vezes não somos nós culpados deste grito de angústia de nosso Senhor, quando pelos pecados graves rejeitamos e desperdiçamos o sangue que Ele derramou por nós. E tudo o que nosso Redentor diz a partir de agora, Ele o diz sobre as trevas que por intervenção divina cobrem o mundo, maravilhando até mesmo os pagãos daquele tempo, como os gregos Flégon e Apolófano, bem como o autor dos anais da época de Pilatos, que foi citado por Rufino. São Leão Magno vê nessas trevas a cegueira orgulhosa do povo judeu, que cometia naquele instante o ato mais abominável de todos, que é o deicídio. São Jerônimo vê a enormidade do pecado que era cometido. Ora, meus caros, quantas vezes não nos cegamos para as oportunidades que Deus dá a nós de repararmos um pouquinho pelos nossos pecados, seja por uma reprimenda mal recebida e não seguida, por um bom conselho ignorado, por um conforto retirado, por um desconforto que nos é feito, por uma tribulação que aparece a nós, e nós, diante de tantas ninharias, só pensamos em nosso orgulho ferido. Quantas vezes estamos mais interessados no prazer do pecado, no conforto de deixar para lá alguma obra espiritual, e nos cegamos para a angústia que nós causamos a nosso Senhor Jesus Cristo? Quantas vezes não nos portamos como esse povo deicida, cegando-nos para Cristo, fazendo-o sofrer e matando-o em nossa alma? Consideremos, meus caros, olhando para frente, olhando para esse altar, olhando para essa cruz que está diante de nós, quanto nós o fazemos sofrer. Lembremos que do alto da cruz, Ele pensou em cada um de nós, pessoalmente. Ele pensou no que nós
fizemos e no que nós fazemos e naquilo que nós ainda iremos fazer. Ele pensou em cada pecado nosso, pois Ele estava lá espiando por ele. Ele pensou em cada escolha má que nós fizemos, porque justamente Ele quer que nós estejamos com Ele no céu. Vejamos, meus caros, o quanto nosso bom Jesus quis sofrer por nós. O que nós vamos fazer? Por acaso nós vamos aumentar a sua angústia? Vamos adicionar uma dor? Ou vamos buscar consolá-lo com um espírito de verdadeira penitência e oração? Ao pecarmos, imediatamente peçamos perdão e busquemos o quanto antes a confissão. Ao vermos alguém pecar, façamos imediatamente uma reparação, com uma jaculatória, com uma oração. Enfim, tenhamos essa generosidade de buscar verdadeiramente consolar o Sagrado Coração que tanto nos amou e que manifestou esta sede de almas em sua quinta palavra, Sitio, tenho sede. Se a paixão de Nosso Senhor consistisse apenas na flagelação, já seria suficientemente horrível, de uma violência impressionante. O flagelo, o açoite romano, era composto de várias tiras de couro, as quais se atavam minúsculas bolas de ferro, ou então fragmentos de ossos a vários intervalos. E como os algozes açoitaram sem piedade o delicado corpo de nosso Salvador, o flagelo romano causava tanto contusões profundas quanto verdadeiros rasgos na pele e nos próprios músculos. E à medida em que a flagelação avançava, as lacerações cortavam a carne, lesionavam os músculos e produziam tiras sangrentas de carne rasgada. Nosso Senhor, nós podemos dizê-lo, foi praticamente triturado durante a sua paixão. Como diz o profeta Isaías, ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. Tamanha violência na flagelação foi o início da perda de sangue do Salvador. Para compensar tal perda, o organismo precisa aumentar o ritmo cardíaco. A respiração também acelera, o pulso enfraquece, a pele esfria e a sede aumenta. Quando nosso Senhor disse do alto da cruz, tenho sede, podemos presumir que aquele não foi o início, mas o ápice de sua sede. Porque naquele momento ele já havia perdido um grande volume de sangue, desde que sua carne foi cruelmente aberta na flagelação. Estava ele à beira do choque hipovolêmico. Se José de Arimateia se apressou para descer o corpo de Nosso Senhor da cruz e sepultá-lo, isso se deve não apenas porque era preciso guardar o repouso do sábado, desde o entardecer da sexta-feira, mas também porque, segundo a tradição judaica, o sangue do morto faz parte dele e deve ser sepultado com ele. Os amigos de Nosso Senhor temiam que ele não tivesse mais sangue para sepultá-lo e por isso se apressaram. Também por isso, as piedosas mulheres e aqueles que se encontravam recolhiam piedosamente todo o sangue derramado ao longo da via sagrada por Nosso Senhor.
Nós bem sabemos, meus caros, a morte por crucifixão é uma das piores mortes das quais se tem notícia, porque o crucificado sente, instante por instante, sua vida se esvair com a perda do sangue. E por causa da perda de sangue, soma-se o sofrimento de uma sede ardente, da qual nenhum de nós sequer teve alguma experiência similar. Nosso Senhor tem sede porque na cruz seu sangue escorre lentamente das feridas e das chagas. Mas é preciso considerar que, de uma certa maneira, ele também tem sede durante a Santa Missa, quando o sacerdote consagra separadamente o corpo e o sangue de Nosso Senhor. Esta separação mística do corpo e do sangue torna presente sobre o altar o mesmo sacrifício da cruz, com a diferença, porém, de que o sacrifício da cruz se torna presente de forma incruenta, isto é, sem o sofrimento. A sede de Nosso Senhor, de certa maneira, durante o santo sacrifício da missa, quando seu corpo e seu sangue são misticamente separados, não é a sede física, mas é a sede das almas. Durante a missa, não precisamos dar de beber Nosso Senhor com água, mas com o nosso coração, com nossos afetos, com nossa alma, com nosso ser. Ele disse: quando eu for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim. Ele tem sede do dom inteiro de nossa pessoa, ele tem sede de verter a sua caridade em nossa alma, como a alma da sua Santíssima Mãe esteve inebriada de caridade. Quantas vezes, Senhor, nós prometemos vos dar de beber com o nosso coração, e quantas vezes retiramos de vossas mãos este mesmo coração, porque nós preferimos nos saciar de criaturas, de prazeres, de bens criados. Vós tendes sede, e no entanto sois vós mesmo a água viva. A nós cabe ouvir aquelas palavras que dissestes à samaritana: se conhecesses o dom de Deus, a quem é que te diz, dá-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesma a ele, e ele te daria uma água viva. Dai-nos, Senhor, da vossa água viva, para que peçamos sempre desta água e saciemos a vossa sede de almas. E diz então nosso Senhor: tudo está consumado. Como dissemos no início desta prédica, ele cumprira todas as profecias. Encarnara-se para publicar a nova e eterna aliança com seu sacrifício perfeito e com sua morte redimir o gênero humano. Com essas palavras, ele indica a iminência de sua morte e que tudo aquilo que fora anunciado havia sido cumprido. Nosso Senhor sela todas as profecias a respeito de sua obra redentora. O amargo cálice da paixão, do qual deveria beber até o fim para satisfazer a vontade do Pai Eterno, encontrar-se-ia então vazio. Tudo estava consumado. Nesse momento, de Santo Afonso, Jesus, antes de expiar, pôs diante dos olhos todos os sacrifícios da antiga lei, todos eles figuras do sacrifício da cruz. Todas as súplicas dos antigos padres, todas as profecias realizadas na sua vida e na sua morte, todos os opróbrios e ludíbrios preditos que ele devia suportar. E vendo que tudo se havia realizado, disse: tudo está consumado. O poder que havia sido dado aos pérfidos homens e aos demônios para dar curso à sua sanha contra nosso Senhor seria então cassado. E assim consuma-se
a derrota da morte, do pecado, do demônio e dos maus, e a vida é dada aos filhos de Deus. Como diz São Leão Magno, é sua vitória e a vitória da Santa Igreja que é consumada. Pois bem, meus caros, é a vitória da cruz que é consumada. É nossa vitória que é consumada. Mesmo diante das mais pesadas cruzes, mesmo diante da sanha dos inimigos da nossa alma e da Santa Romana Igreja, mesmo no mais austero dos desertos, nós não temos o que temer, pois Cristo vence, Cristo reina e Cristo impera. Como bem diz Santo Agostinho, o que te ensinou o penente da cruz, não querendo dela descer, senão que fosses forte em teu Deus? Jesus quis consumar o seu sacrifício com a morte para nos persuadir de que Deus não recompensa com a glória senão aqueles que perseveram no bem até o fim, como o faz sentir por São Mateus: quem perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, ou seja, por motivo de nossas paixões, ou das tentações do demônio, ou das perseguições dos homens, quando nos sentirmos molestados e levados a perder a paciência e a ofender a Deus, olhemos para nosso Senhor crucificado, que derrama todo o seu sangue por nossa salvação. E pensemos que nós ainda não derramamos uma gota sequer por seu amor. É o que diz São Paulo: pois ainda não tendes resistido até o sangue, combatendo contra o pecado. Ouçamos bem isto, caríssimos, é na cruz que também nós consumaremos a nossa vitória. E assim chega nosso Senhor à sua última palavra: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Depois de ter sofrido sua cruentíssima e crudelíssima paixão, estando já pendurado no madeiro desde a hora terça, isto é, desde as 9 da manhã, ferido pelos açoites, afligido pela coroa de espinhos, machucado pelo carregamento da cruz até o alto do Calvário, extenuado pela perda contínua de sangue, perfurado por pregos, tendo que apoiar-se nos seus próprios pés cravados para tomar um bocado de ar, num esforço violento de sobrevivência, nosso Senhor pronuncia a sua última palavra ao dizer: Pai. Não fazia muito tempo que ele havia se despedido de sua santa mãe, entregando-lhe o discípulo amado como seu substituto, quando a dor da separação dilacerou o seu coração de filho. Mesmo os atrozes sofrimentos da paixão não podiam superar a dor de alma de nosso Senhor diante da compaixão de sua Mãe Santíssima. Mas sua última palavra, seu último discurso se dirige ao Pai. Os príncipes dos sacerdotes, os soldados e o ladrão impenitente blasfemavam loucamente contra nosso Senhor, desafiando-o a descer da cruz. Ele, por sua vez, não desce da cruz, nem pede para descer da cruz. Mesmo estando imerso num oceano quase infinito de dores e angústias, ele se dirige a Deus e o chama de Pai. Nosso Senhor se dirige a Deus e o chama de Pai. O Pai que no Horto das Oliveiras não afastou dele o cálice de dor da paixão, apesar de sua oração insistente, apesar da sua agonia mortal do Salvador, apesar da sua infinita
santidade, apesar de em tudo ele ter agradado ao seu Pai. Nosso Senhor bebeu do cálice de dor até a última gota. Não houve sentido seu que não tivesse sofrido durante a paixão, desde o tato ao paladar. Seus membros, suas faculdades de alma, toda a sua humanidade, em suma, foi reduzida a dor e sofrimento. Ele se tornou verdadeiramente o homem das dores. O Pai quis que ele bebesse deste cálice até a última gota. E o Salvador não hesita em chamá-lo de Pai. O Salvador não hesita em entregar-se totalmente a Ele, em entregar-se totalmente à sua vontade, entregando-lhe em suas mãos o seu Espírito. A confiança filial de Nosso Senhor é inabalável, porque Ele tem ciência de que Deus é Pai, não porque nos livra de todo sofrimento, mas porque nos glorificará nos nossos sofrimentos e após os nossos sofrimentos. A filiação divina de Jesus vem de sua natureza divina. Ele é Filho de Deus porque é gerado pelo Pai desde toda a eternidade. Todavia, pelos méritos da sua paixão, Ele nos dá a graça e o exemplo para adquirirmos um título cada vez superior de filiação adotiva por meio do sofrimento aceito por amor. O segredo, se assim podemos dizer, da santidade é a nossa configuração em Cristo crucificado, pela qual o Pai nos ama com amor semelhante ao amor que Ele depositou em seu Filho crucificado. A recompensa do sofrimento aceito por amor, de uma generosa configuração ao Cristo crucificado, é justamente poder dizer como Ele disse: Pai, nas Tuas mãos entrego o meu espírito. É poder chamar a Deus de Pai e esperar deste Pai amorosíssimo que Ele nos consuma de caridade, que Ele nos faça semelhantes a si mesmo, isto é, que Ele nos faça bons como Ele é bom. Ó bom Jesus, extirpai da nossa alma o temor do Pai e dos seus amorosos desígnios. Dai-nos daquela mesma confiança inabalável pela qual vós aceitastes beber o cálice de dor da vossa paixão e por fim entregar o Espírito nas mãos do Pai. Dai-nos daquela mesma confiança inabalável pela qual recebemos todos os sofrimentos, especialmente aqueles que mais nos contrariam, como vindos do mais amoroso e bondoso dos pais, do vosso Pai, que é Pai nosso. Meus caros, que, iluminados por estas santas palavras de nosso bom Jesus e pela intercessão de sua Mãe Santíssima, Mãe da compaixão, nossa Mãe corredentora e medianeira de todas as graças, pela Mãe da soledade, possamos confiar-nos sempre a Ele, fazendo assim como Cristo a vontade do Pai. O profeta Davi punha toda a sua esperança no futuro Redentor, dizendo: Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, pois vós me remistes, Senhor Deus de verdade. Quanto mais nós devemos confiar em nosso Senhor Jesus Cristo,
que já realizou a nossa redenção. Digamos-lhe, pois, com grande confiança: vós me remistes, Senhor, por isso em vossas mãos encomendo o meu espírito. Que por essas palavras ditas do púlpito da cruz, possamos nós, meus caros, na nossa cela interior, no nosso recolhimento, olhar para Deus e olhar para nós, e que esse olhar para Deus, esse olhar para nós, que é o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos, nos leve a nos entregar integralmente a Ele, entregando todo o nosso ser a Deus para que Ele faça a sua vontade em nós e possa nos dar a verdadeira felicidade, que é a felicidade do céu, que só se adquire através da cruz. Ave cruxis pes unica, ave gaudium verum. Ave, ó cruz, nossa única esperança. Ave, ó nossa verdadeira alegria. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Adoramos te Christe et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum.